mesmo, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao 40. Amém, Jesus. Amém? Mateus 22, versículo 34 ao 40. O mandamento mais importante. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha, com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amém? Pode se assentar. Dois mandamentos. O Senhor Jesus, Ele veio reafirmar os mandamentos que estão lá em Êxodo 20. Ao contrário de que muitas pessoas falam que não, aqueles não valem mais, Deus, Ele zela pela palavra dEle. E Ele não anula o que Ele fala. Então, o Senhor Jesus, Ele só veio para reafirmar aqueles 10 mandamentos de Êxodo. E aqui nessa palavra, nesse texto, a gente vê que os fariseus, eles queriam colocar o Senhor Jesus à prova. E aqueles religiosos daquela época lá assumiram um papel satânico, quando, com muita malícia, muita ironia, perguntaram isso para o Senhor Jesus. E Ele reafirmou a palavra, assim como nós hoje sabemos, porque a igreja do Senhor aqui já sabe, que Ele reafirma a palavra dEle, Ele também reafirmou a palavra para aquelas pessoas. E aqui Deus fala sobre o amor. O amor a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente. É o primeiro mandamento, amor. O segundo é amor. E esse amor de Deus, ele já começa a ser roubado de nós. Talvez não de todos aqui, mas da maioria. Esse amor, hoje a palavra é obediência e intimidade. Essa obediência, a palavra de Deus nos leva a ter essa intimidade. Só que essas duas palavrinhas, o amor, a intimidade, a obediência já começa a ser roubada quando nós estamos no ventre da nossa mãe. Porque ali começa uma guerra pela nossa alma. E o diabo sabe que se eliminar isso ali, ele já consegue muita coisa. E ali começa a guerra e o diabo começa a causar situações e muitas separações. Às vezes as crianças no ventre da mãe ainda recebem palavras de maldição, palavras de rejeição. E há casamentos em que a criança cresce, ali onde há brigas, onde não há respeito, onde as crianças não aprendem a obedecer os pais, e onde há briga e confusão. Ali o diabo já rouba a obediência
e já rouba a intimidade, porque a gente já começa a não ver a intimidade entre os nossos pais. E, por consequência, se perde a intimidade com Deus, que é o nosso Pai. E as crianças de hoje em dia, elas vão crescendo com a falta de respeito, com a falta da obediência, e se tornam adultos que se distanciam de Deus porque não aprenderam dentro de casa a ter intimidade com o Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos falar sobre conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus amoroso, que se nós estamos aqui hoje é porque nós somos achados por Ele. E de que forma nós podemos conhecer Ele? Nós conhecemos Ele através da palavra. Os 4 primeiros mandamentos da palavra do Senhor nos direcionam a amar ao Senhor. A Bíblia revela quem Deus é. A Bíblia mostra o caráter de Deus. A Bíblia revela o que Deus gosta e o que Deus não gosta. E é pela palavra que Deus se revela a nós. E eu só tenho intimidade com quem eu conheço, com quem eu converso todo dia, com quem eu tenho comunhão. Eu conheço a Deus através da oração e através da palavra dEle. Uma vida de oração profunda. E Deus se revela a nós. Intimidade com Deus é para aqueles que o temem. Porque quando você tem intimidade com Deus, Ele começa a revelar os segredos dEle. E conhecendo esse Deus, é impossível não amar. Nós podemos sentir a presença dEle quando começamos a ter um relacionamento com Ele. Quando começamos a ter intimidade com Ele. Nós começamos a sentir, a presença dEle se torna real. Nós podemos sentir o perfume dEle. Nós somos a casa favorita dEle. Amém? E o Espírito Santo habita em nós. Nós somos casa. E nós já não vivemos mais em nós, mas Cristo vive em nós. Então, se Cristo vive em mim, os meus olhos não são mais os meus olhos. E eu sinto o que Ele sente, e eu preciso amar como Ele ama. E o amor, ele se demonstra não apenas por palavras, mas por atitudes. Porque falar, quem sabe falar, fala. Mas é a atitude que demonstra o amor que nós temos pelo próximo, que demonstra o amor que nós temos pelas pessoas. Porque não adianta nada eu dizer assim, eu amo a Deus, mas eu me recuso a obedecer os mandamentos dEle. Esse aqui eu vou obedecer, mas esse aqui não cabe para mim, porque eu ainda tenho um problema aqui, eu ainda não quero mexer nesse aqui. Então, a gente se recusando, a gente se recusa a conhecer o amor. E se nós falhamos no amor, nós falhamos em conhecer a Deus. E se o sacrifício do Senhor Jesus, ele fosse só para alguns, só para os que têm uma vida financeira estável, só para os que vêm de uma família saudável, sem problemas, tudo perfeito, o que seria de nós? O que seria de mim, se esse amor de Jesus fosse só para algumas pessoas? Mas na Bíblia está escrito que o Senhor, ele não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Porque os sãos não precisam de cura, mas sim os doentes. Eu preciso todo dia de cura. Eu preciso todo dia dessa presença do Senhor. Eu preciso sentir o amor dEle todo dia da minha vida. E por isso nós fomos achados pelo Senhor. Nós somos esses pecadores que ouvimos a voz dEle. E estamos aqui para reconhecer que sem Ele, nós apenas existimos. Que somos falhos e não importa o lugar que ocupamos no reino do Senhor. O homem falha. Quem não falha é Deus.
Ele é perfeito. A gente não vem à casa do Senhor só para receber bênçãos, mas a gente vem também para abençoar as pessoas. Não, a presença do Espírito Santo em nós, ela atrai as pessoas. Quanto mais você busca o Espírito Santo, quanto mais você se enche da presença dEle, as pessoas começam a se achegar em você, não porque a gente atrai, porque em nós não há nada de bom, mas Jesus que habita em nós, atrai pessoas. Ele atrai as almas porque as pessoas, elas estão tão sedentas do Senhor, elas estão com tanto sofrimento, que quando elas veem em alguém a presença do Espírito Santo, elas querem ficar perto. Pode ver que tem pessoas que as pessoas querem ficar perto, porque são pessoas cheias da presença do Senhor. E o Senhor, Ele não age com favoritismo. Ele ama a todos por igual. E se nós fizermos isso, escolher pessoas para caminhar, para andar, para amar, nós estamos errando feio. E o que nós temos feito? Nós temos amado as pessoas como o Senhor nos pede? Nós temos respeitado nossos pastores, nossos líderes, como a autoridade que o Senhor colocou acima de nós? Nós temos respeitado os nossos pastores quando eles dão uma direção? Nós temos respeitado os nossos pastores quando eles estão falando? Nós temos respondido os nossos pastores com respeito? Porque se a gente não consegue respeitar o que Deus coloca sobre nós, a autoridade, como que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com Deus? A gente está respeitando a Deus? A gente está amando a Deus? Eu vim de um lar onde a minha mãe era uma crente fervorosa, porque ela nasceu num lar cristão, ela teve exemplo de pais que serviam ao Senhor, de pais que estavam sempre ali ensinando os filhos, levando para a igreja desde pequenos. Mas a minha mãe se casou com o meu pai era um católico meio espírita. Então eu vivi dentro de uma casa onde luz e trevas assim batiam de frente. E nós tivemos escolha dentro da minha casa. E quando a gente vê o Senhor agindo através da intimidade de uma pessoa com Ele, não existe opção, você fica com Jesus. Você escolhe Jesus. A minha mãe, por mais que a gente passou por muita coisa assim terrível, eu também tive ausência de pai, porque o meu pai, ele rejeitou me rejeitou os meus irmãos. E, claro que aquilo é tudo demoníaco, porque o demônio age nessa parte para poder afastar, para poder tirar esse amor de nós por Deus, porque a referência, quando a gente nasce, a gente tem um pai, e é aquele pai que a gente espera que dê amor, que dê carinho, que nos coloque no colo. E ali nós começamos a entender a paternidade. Mas eu sei que muitos têm ausência, e eu tive também. E eu tive essa ausência, mas a minha mãe muito sábia. Porque a minha mãe, ela tinha uma intimidade muito grande com Deus. Eu não tenho lembrança da minha mãe falando alto, gritando, xingando, gritando com meu pai. Eu não tenho nada disso. Eu tenho lembrança da minha mãe orando. E ela nos ensinou. Ela começou a ver que dentro da minha casa não ia ter isso, então ela começou a ensinar quem era o nosso pai. Ela começou a colocar Deus como nosso pai. Ela falava, esse é o teu pai, vai nele, pede para ele. E outra coisa que ela ensinou assim foi o respeito. Que por mais que o meu pai fosse naquela situação, ela falava, respeita o teu pai. E às vezes, assim, eu e os meus irmãos, a gente ficava meio bravo. A gente ficava meio bravo, mãe, vamos largar tudo, vamos embora. E ela falava, não,
Deus não quer isso. Eu falava, mas como que a senhora sabe que Deus não quer? Ele falou, porque Ele fala. Eu falei, como que Ele fala? Ela erguia a palavra e falava aqui, ó. Deus fala. Deus fala através da palavra dEle. Aqui, quer conhecer Jesus? Leia a palavra. Quer saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta? Leia a palavra. Aqui é Jesus se revelando a nós. E a minha mãe ensinou que a gente respeitasse. Ela falou assim, se você não respeita, você atrai uma maldição sobre a tua vida. Então, honra o teu pai, honra a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra e você viva bem. E nós aprendemos isso. E nós aprendemos a honrar e a respeitá-lo, a chamar ele de Senhor, a chamar minha mãe de senhora. Porque lá na minha casa, ai da gente se falasse você. Não existia a palavra você lá. Quando meu pai chamava, eu falava assim, Márcia. Eu falava, o quê? Ele falava, volta lá que eu vou te chamar de novo. Aí eu voltava. Aí ele falava, agora responda. Eu falava, Senhor. Aí ele, agora venha. E por mais que a gente sofreu muito na mão do meu pai. Mas eu tirei uma lição muito boa dele. O respeito. Porque meu pai, ele respeita muitas pessoas. Ele respeita os pastores da igreja dele. Ele respeita todos. E até hoje, meu pai tem 80 anos. Se a gente chegar na casa dele, o primeiro prato é dele, o melhor lugar é dele. E a gente fala, Senhor, o que o Senhor precisa? Porque isso foi passado para a gente. Então é isso que o Senhor Jesus ama. O Senhor Jesus ama obediência. Jesus, e se a gente tem intimidade com Ele, se a gente começa a buscar, começa a orar, começa a fazer o que a palavra dEle fala, amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, amar o Senhor seu Deus de todo o coração é ter intimidade com Ele, é fechar a porta do quarto, é dobrar os joelhos e falar com Ele. É conversar com Ele, conversar, dialogar. Quando a gente dialoga com Deus, a gente consegue ouvir Ele. E Ele ouve, e Ele responde a gente. E através assim da minha mãe, eu também tive eu segui esse exemplo dela, esse exemplo também. De oração, de buscar o Senhor nas horas que eu preciso, nas horas que tudo vai bem, a gente agradece. Nas horas que não vai bem, também temos que agradecer, porque é no meio das lutas que a gente cria experiência, a gente tira força para ajudar pessoas, para lutar, para se levantar. Saímos mais fortes das lutas. Eu também tive, eu vou contar para vocês as experiências que eu tive com o Senhor, através da minha intimidade com Ele. O Senhor Jesus, Ele tem um amor. E quando a gente começa a orar, quando a gente começa a buscar, o coração da gente, ele se enche de uma maneira que você não consegue mais olhar as pessoas como elas, assim, as pessoas são olhadas pelo pecado, não. A gente separa, a gente olha almas, a gente ama as almas. E eu morei num lugar por um tempo onde eu tive uma célula, mas antes de abrir essa célula, eu orei 1 ano. Eu orei 1 ano porque o Senhor Jesus, Ele falava assim, eu só quero que você fale do meu amor para eles. Eu falava, Senhor, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Ele falou, não precisa pregar, vai lá e fala que eu amo eles. E eu não queria. E eu continuei orando. E o nosso tempo de oração, eu não sei se alguém aqui já teve experiência de ouvir a voz de Deus. Não é sempre que isso acontece, mas eu já ouvi a voz de Deus. No primeiro momento eu achei que eu estava louca. Mas eu falei, meu Deus, ou a minha cabeça está funcionando sozinha, me respondendo, ou eu estou ficando doida. Mas a voz de Deus é audível, principalmente quando Ele tem pressa. Quando Ele tem pressa com a nossa vida. Quando Ele tem pressa com pessoas que estão prestes a se perder.
E numa manhã eu estava orando e falando para o Senhor, Senhor, me ajuda, fala comigo, o que eu faço? E eu ouvi 2 vezes bem alto, eu tenho pressa. E o meu coração queimou de uma maneira que é difícil até se levantar quando a gente está de joelhos. E eu falei, então se o Senhor quer, eu faço. Mas aconteceu uma situação em que eu falei, eu não faço mais, eu não vou fazer mais, porque essas pessoas não vão ouvir. Eles não querem saber do Senhor, estão nem aí. E eu também vou embora. E quando eu falei isso, eu ouvi bem assim, eu te esperei por 5 anos, e você vai embora. E você vai embora e vai deixar eles sem falar que eu amo eles. E era só isso que Jesus pedia. E eu me senti tão mal, porque eu estava desobedecendo. E o meu coração queimou. E eu falei, levantei e falei, tá bom, Senhor. E eu estava no lugar onde estava o pastor Sérgio, estava a pastora Charlene, estavam me ajudando, e o pastor Sérgio, ele teve a oportunidade de ver o amor de Deus por aquelas pessoas. Estava o André e estava a pastora Sirlene. Nós estávamos lá, naquele lugar. Por algum tempo eles caminharam comigo naquele lugar. E eu sei que eles também sentiram isso, porque eu lembro que o pastor Sérgio olhava quieto, assim, parado, e ele falava, meu Deus, o que é isso? O que é o amor de Jesus nesse lugar? Pessoas assim que, assim, aos nossos olhos, você vai falar assim, as pessoas vão falar assim, não vale nada, é um nóia, é um viciado, é um traficante, é um drogado, é um ex-aquilo, é um ex-aquilo outro. Mas o amor de Jesus por almas, por pessoas, é uma coisa violenta. Nós não temos nem estrutura para suportar o amor dele. E o Senhor Jesus, e eu fiz esse trabalho para o Senhor Jesus naquele lugar. E as pessoas entenderam. Teve pessoas lá, tem até um testemunho de um rapaz lá, que o pastor Sérgio ainda não teve oportunidade de saber, mas um deles estava num lugar, estava numa rave, teve uma overdose. E durante essa overdose, ele lembrou do pastor Sérgio lá. Quando o pastor Sérgio falou para ele, aceite Jesus como salvador da tua alma, e ele vai mudar a tua vida. E ele falou que ele apagou, mas a voz do pastor vinha na cabeça dele. E ele falou para Jesus, se o Senhor me der mais uma chance, eu nunca mais faço isso. E ele voltou lá para contar. Ele se recuperou, ficou internado por algum tempo, e ele voltou lá e falou. Ele deu esse testemunho na célula. E nunca mais ele foi para aquele lugar, nunca mais ele se drogou daquele jeito. Porque o Senhor Jesus livrou ele através de uma palavra de amor. Uma palavra de amor que não olha a situação, que não olha como o outro está, que independente da situação vai lá e ama. E o amor de Deus, ele incomoda as pessoas, né? Quando a pessoa ela tem muito amor assim, ela fica desesperada para amar, ela fica desesperada, né, Alexandra? Ela fica assim, né? A gente vê muita pastora Rita assim, ela fica, não sabe o que faz, né? E pega a Kombi, cuida do cachorro, e dá comida para todo mundo, e busca um e busca outro. É um desespero, mas esse é o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele é desesperado. Ele é desesperado. Né? A gente via lá a pastora Tânia no trabalho, no presídio, não é todo mundo que quer fazer isso. As pessoas não querem. As pessoas querem ficar no lugar de conforto. Mas quando se levanta pessoas assim, cheia do amor, não importa como a pessoa está, como a pessoa é,
a gente sabe que Jesus muda aquela pessoa. A gente sabe que Jesus transforma, porque Ele fez isso com a gente. Olha de onde que Ele tirou. Eu não sei a situação que vocês estavam, mas eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei aonde Ele foi capaz, com esse amor, ir me buscar. E eu conheço histórias de pessoas aqui que Ele fez a mesma coisa. E a gente vê assim, né, ela fazendo tudo isso assim, às vezes passa, meu Deus do céu, como que ela aguenta? Jesus. Jesus. Coração de Jesus. Olhos de Jesus. Amor ao próximo, como a si mesmo, que é o segundo mandamento, que a gente precisa cumprir. E, às vezes, esse amor, ele chega a incomodar quem ainda não entendeu. E eu fui convidada a me retirar do lugar que eu estava, porque eu amei demais. Eu fui convidada a sair, porque eu olhei as pessoas com esse olhar, e lá ninguém entendia isso. Todos entenderam, todos, e a presença do Senhor, ela era tão grande dentro daquela casa, que quando as pessoas começavam a chegar naquela célula, a gente sentia a presença do Espírito Santo. Era quase palpável a alegria de Jesus pelas almas. Só que o amor ao próximo, como está na palavra, às vezes incomoda as pessoas que não entenderam ainda. Porque esse amor incomodou aonde eu estava. E eu tive que sair de lá. E até hoje aquelas pessoas, elas perguntam, quando que você vai voltar? Quando que você vai voltar a fazer a célula aqui? Mas, e não é todo mundo que entende esse amor, não. Quem ama muito, arruma inimigos. Com Jesus foi assim. Se a gente parar para pensar, olha o que o Senhor Jesus fez, Ele veio amar. E Ele foi crucificado. E quem o Senhor Jesus faz isso, Ele também leva. E é uma luta. É uma luta porque a gente quer que as pessoas entendam, mas elas não conseguem entender. E eu tive que sair daquele lugar. Mas eu volto lá até hoje. Eu não tenho uma célula lá, mas eu falo do amor de Jesus do mesmo jeito. Eu falei assim, não me importa, não precisa de lugar, eu falo na rua. Eu falo para quem eu encontro, eu falo de Jesus no meu trabalho. Eu falo de Jesus no terminal, aonde eu estou, eu falo do Senhor Jesus. Eu falo desse amor. E eu falo desse amor porque esse amor, Ele me resgatou. Esse amor, eu não posso me calar. Eu não posso me calar e ficar quieta e esconder o que o Senhor Jesus fez na minha vida. Porque quando a gente recebe muito, a gente quer passar. A gente tem isso dentro da gente, queima dentro da gente. E nós sabemos quem é o Senhor Jesus. Nós sabemos o que Ele faz na nossa vida. E essa é a maior declaração. O Senhor Jesus, Ele é o maior exemplo de amor. Ele é o maior exemplo de amor e se a gente tiver intimidade, se a gente obedecer a palavra dEle, nós teremos intimidade com Ele. E nós vamos amá-lo de todo o nosso coração. E nós vamos fazer o que Ele nos pede, porque nós não resistimos. Porque é um amor irresistível. A gente vai amar as pessoas sem olhar defeitos, sem olhar pecados, sem olhar nada. A gente só ama porque Jesus ama. Ele corrige. Jesus corrige. Porque Ele ama. E quando a correção do Senhor vem, ela nem machuca.
Porque a correção do Senhor, ela é tão interessante que Ele nos corrige, a gente sofre, a gente aceita, mas a gente continua firme. E a gente prossegue firme para o alvo, que é o Senhor Jesus. E eu não, assim, nunca houve na história alguém que se declarasse com tanto amor por nós, que é Jesus. O que Ele fez por mim e por você. Deu a vida lá na cruz. E o que Ele fez por mim e por você tem que queimar no nosso coração. Esses 2 mandamentos aqui, eles precisam queimar no nosso coração. Esse amor por Deus, que é o primeiro mandamento, ele precisa queimar o nosso coração. A gente vem para a casa do Senhor, a gente recebe a palavra, mas a gente tem que se encher dela e sair para fora e levar a palavra. Não ficar guardando, só guardando, só guardando. A gente chega aqui vazio, mas a gente se enche do amor dEle. Se enche do amor dEle para cuidar das crianças lá na ONG, se enche do amor dEle para cuidar de almas, para falar do amor de Jesus lá fora, onde as almas elas estão desesperadas. Lá fora, eles estão desesperados. Eu ando por muitos lugares, a pastora Rita, ela sempre trabalha muito em comunidades, mas eu sei o que ela vê lá. Sabe o que ela vê? Ela vê crianças que crescem numa situação de violência, os pais sofreram violência, as crianças sofreram violência, rejeição, e eu sei que o coração de Jesus queima naquele lugar, o coração de Jesus chora naquele lugar. É por isso que ela fala tanto assim, vocês estão prontos para ir, mas para ir para as comunidades, para ir para os presídios. Só que nem todo mundo está pronto. Às vezes o medo para, às vezes o que você vai ver lá te para. Talvez nem seja para todo mundo isso. Mas cada vez que ela vai nos lugares assim, eu fico olhando e fico pensando, meu Deus do céu. E é bem aquilo ali. Você olha aquilo ali e você fala, meu Deus, o que vai ser? E a gente fica desesperado para fazer alguma coisa, para falar alguma coisa, para que eles entendam o amor de Jesus. Porque o lugar que eu estava, eu falei só assim, Jesus ama vocês, eu não precisei falar mais nada. E quando eu falei, Jesus te ama, eles nunca ouviram ninguém falar, Jesus te ama. Às vezes a gente fala assim, eu quero aprender, quero fazer um estudo, quero fazer teologia, eu quero ir para a África, eu quero ir, enfim, qualquer lugar aí que eu quero falar do amor de Jesus. Do nosso lado tem alguém desesperado para receber uma palavra assim, Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te cura, Jesus te liberta, Jesus te salva. E quando eu falei naquele lugar, Jesus ama vocês. Tinha gente que chorava. Tinha gente que não conhecia quem era o Espírito Santo. Era um lugar que tem muita criança. Mais ou menos 50 crianças faziam parte da célula. E quando nós começamos a ensinar eles que o Espírito Santo, ele intercedia, que eles podiam chamar, eles começaram a orar. E olha como que são as crianças, o coraçãozinho delas é muito aberto. E elas passavam na frente da minha casa, tia, hoje eu falei com o Espírito Santo que para ele cuidar do meu pai, para ele dar um emprego para o meu pai. E elas entenderam. Elas não conheciam, elas não sabiam que o Espírito Santo estava ali, ele podia orar com elas, ele podia orar por elas, ele podia interceder por elas. Mas hoje elas sabem porque eu obedeci. Eu obedeci um pedido, um chamado do Senhor Jesus de só falar. Fala para eles, eu te amo. Jesus te ama. Estenda a mão para cá.
Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor lhes dê, que o Senhor olhe para vocês, olhe para nós com amor e nos dê a